Boa noite a todos. Vamos fazer um teste hoje porque eu estou transmitindo de um outro local e eu não sei se a conexão será boa o suficiente para fazermos o nosso estudo de hoje. Se porventura não ficar legal, vocês me falem que a gente interrompe e a gente retorna na primeira segunda-feira de janeiro, que a gente vai estar dando uma pausa nos nossos estudos, né, por essa semana, mas dia 4 de janeiro estaremos de volta. Para iniciar, como sempre, vamos fazer a nossa oração. Senhor, ansiamos crescer no amor, na bondade, na sabedoria. Fecunda o solo do nosso coração com teu amor, para que essas sementes não morram com o nosso desânimo, diante das pedras que encontramos na gleba semeada. Sabemos, Senhor, que o suor do trabalho e a lágrima da redenção são os adubos necessários para o florescer de nossa semeadura. Que não fiquemos parados sonhando com o futuro ou chorando pelo passado, mas que caminhemos com as mãos no arado, olhando sempre para a frente. Que assim seja. Bom, vamos dar início. Quando alguém chegar, se puder me dar um retorno, se o som está chegando legal, eu ficarei muito grata. Hoje nós estaremos falando do capítulo 7 do livro que nós estamos estudando, que é o Horizontes da Fala. E olha que interessante, esse capítulo tem o título de Prática e Teoria. Eu gostei muito deste capítulo. E ele inicia, deixa eu colocar aqui. Ele inicia esse capítulo para a gente dizendo que prática e teoria são duas forças indispensáveis na nossa jornada de ascensão espiritual. E uma sem a outra é como a noite sem dia, a fé sem a razão, o homem sem a mulher, as ideias sem a voz. Para que o caminho do aprendizado fique mais curto e proveitoso, devemos aliar a teoria à prática, fundindo-as em uma só expressão de vivência. Olha que interessante. Vamos estar fundindo a teoria e a prática. Quando eu li isso, me veio na mesma hora, na minha lembrança, uma história que a gente costuma ouvir no meio espírita. Tenho certeza que vocês já ouviram também. Mas vou repetir aqui porque vai ilustrar muito bem esse capítulo que se chama Teoria e Prática. Vamos estar falando de um certo orador, famoso, que tinha uma palavra fácil, que ele conseguia acessar o seu público. Todos que o ouviam ficavam maravilhados com a forma dele falar e tudo mais. E esse orador, lá da sua tribuna, quando você tem a visão de todos aqueles que estão te ouvindo, ele sempre observava que bem em cima da hora, quando ele estava prestes a começar a falar, chegava um senhorzinho, meio assim recolhido, cabisbaixo, todo humilde, sentava lá nos fundos. Ele sempre se sentava nos fundos. E ele ficava intrigado com aquilo, mas poxa, esse senhor não interage, ele sempre chega em cima da hora e fica lá nos fundos. E ele continuou, né, com sua oratória, como ele sempre fez, e assim por muitos e muitos anos. Até que esse nosso orador veio a desencarnar. E qual não é a sua surpresa? Que quando ele se percebe no plano espiritual, ele se vê justamente no umbral, sofrendo todas aquelas angústias, aquelas dores, aquelas lamentações e tristezas decorrentes de nossa vaidade, de nosso orgulho, de nossa prepotência. Nossa, gente, desculpa, que esse local que eu estou é meio barulhento. Espero que vocês estejam ouvindo. Bom, ele lá neste umbral, com todas esses sofrimentos, essas dores, essas lamúrias, ele se lembra de fazer uma prece e pede por socorro, pede que envie um espírito bom que pudesse auxiliá-lo a sair daquela zona de sofrimento. E suas preces são atendidas. E qual não é a sua surpresa quando diante de si ele vê quem? Aquele senhorzinho que sempre sentava lá atrás, na tribuna, quando ele estava falando.
E ele assustado, mas você que sempre estava lá toda semana me ouvindo falar, você que veio me socorrer, mas como pode? E esse senhorzinho lhe disse simplesmente, ah, eu sempre gostava muito de ouvir tudo que o senhor tinha para nos falar. E eu me esforçava ao máximo para colocar tudo em prática aquilo que o senhor falou. Vejam bem, aí ficou a lição, acho que desse capítulo inteiro, teoria e prática. A gente pode falar muito bem, raciocinar, ter belas interpretações, mas se a gente não coloca em prática, não tem como. Nós precisamos nos esforçar e colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Miramês continua. Esperamos que repitas muitas vezes esses aglomerados de lições sobre a fala que já foram submetidas por nós a longas experiências, pois os resultados são os melhores possíveis. Ganharás muita esperança e confiança em ti mesmo. Veja só, o Miramês vem colocar para a gente que esse livro que ele nos apresenta, que nós estamos estudando toda segunda-feira, não foi por acaso, é o resultado de longas experiências. Ou seja, Miramês experienciou tudo isso que ele está nos trazendo como presente neste livro. E ele fala mais que nós vamos ganhar muita esperança e confiança em nós mesmos. Gente, e olha que duas palavras lindas para este momento atual que nós estamos vivendo. Esperança e confiança em ti mesmo. Esperança e confiança em ti mesmo. A esperança, gente, é uma daquelas 3 virtudes que foi falada por Paulo na sua primeira epístola aos Coríntios, quando ele exalta a caridade. A maioria das pessoas, quando fala esperança, acha que é ter uma atitude de esperar. Mas é justamente o contrário. Porque a esperança, se a gente for procurar lá no dicionário, o verbo esperançar significa, sabe o quê? Animar-se, estimular-se, almejar, ir atrás. Tem um livrinho de mensagens que eu uso ele muito no meu dia a dia. Sempre que eu estou em dificuldades, que eu estou triste, passando por um momento difícil, eu gosto de abrir. É um livrinho que se chama Mensagens do Dia, de Irmã Sheila. E lá tem um capítulo que fala exatamente sobre a esperança. E diz o seguinte nesse capítulo da esperança, que onde ela chega, ela renova os pensamentos e vivifica a certeza num futuro melhor. Diz mais que a esperança ela é irmã do otimismo e filha da confiança em Deus. E é nessa mensagem também sobre a esperança, ela nos convida a darmos as nossas mãos para a esperança e seguir com ela. Ela diz assim, a esperança para cada um de nós, me dê sua mão, venha, siga comigo. Gente, vamos dar as mãos para a esperança, vamos seguir com ela, confiantes, a confiança, e mais, confiança em ti mesmo. Porque se uma coisa eu aprendi na vida, nesses meus 56 anos de idade, é que nós não estamos sozinhos. Em hipótese alguma, gente, nós estamos sozinhos. Além do nosso anjo guardião, a gente tem muitos espíritos amigos que estão a nos auxiliar, a velar por nós. E não só espíritos amigos, nós podemos contar também com amigos, com parentes. Tem toda uma comunidade, a gente sabe disso, nós não estamos sozinhos. Então, nós precisamos alimentar essa confiança em nós mesmos e darmos sequência em nossa vida neste caminhar. Porque se o nosso objetivo maior é educar, por que nós esquecemos o tempo com distrações que não se amoldam mais às condições espirituais que nós já alcançamos? Já pararam para perceber e para pensar nisso? Olha, se eu já conquistei alguma coisa nessa minha condição espiritual, nesse nível evolutivo que nós estamos, por que eu perco o meu tempo com distrações? O tempo, perder o tempo, deixar passar o tempo, gente.
Nós falamos no nosso encontro anterior, na última segunda-feira, como que o tempo pode passar rápido ou lentamente, de acordo com aquilo que eu estou sentindo ou com o que eu estou fazendo. Nós vimos isso, né? E eu fiquei pensando, refletindo comigo. Se a gente gosta de se intitular, de nos chamarmos de espíritas, eu acredito que seja porque a gente já conseguiu assimilar algum conhecimento que nos mostra a importância e o valor de viver muito bem a cada reencarnação, procurando sempre colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos. Gente, o tempo é muito, muito valioso. Cada minuto dessa nossa encarnação é um tesouro que nós ganhamos. Eu estou vendo que a Virgínia está aqui com a gente. Seja bem-vinda, Virgínia. A Virgínia conhece o livrinho que eu vou estar falando agora, que é Jesus no Lar. Este livro, Jesus no Lar, ele é excelente para a gente fazer o nosso Evangelho no Lar. E ali tem um capítulo que se intitula O Talismã Divino. Nesse capítulo, Jesus diz para Salomé, que é a mãe de João e Tiago, que o talismã bendito é a hora que estamos atravessando. Ou seja, é o agora, é o tempo presente, este momento em que estamos aqui juntos, nesse estudo. Então, vamos procurar usar esse conselho que Jesus deu para Salomé quando disse a ela que o tempo é o divino talismã que devemos aproveitar. Vamos aproveitar o nosso tempo com coisas boas. E olha só esse segundo parágrafo. O arado nos espera e é bom que a nossa visão se ocupe somente com a frente. Eu quis colocar essa figura aí do arado, eu acho lindo, muito bacana, porque teve uma vez que a gente fez um estudo sobre aquela parte do Evangelho que fala sobre o arado, e o nosso amigo Fábio Papali explicou para mim sobre o arado, e ele falou assim, que quando se usava o arado, a pessoa que estava conduzindo o animal que estava preso ao arado, ele não podia se distrair, em hipótese alguma. Ele tinha que estar sempre prestando atenção nos animais e no esforço que ele fazia também com as próprias mãos para que o arado sempre seguisse numa linha reta. Porque se ele olhasse para trás, significava que ele ia criar um vale torto, onde ia plantar, seria um vale torto. Ou seja, ele estaria desviando da direção justa. Então, o arado, a gente precisa estar olhando sempre para frente. E hoje, logo no início de nosso estudo, quando eu ainda estava testando o som, né, eu fiz uma oração. Vou ver se eu repito ela no final, para quem não chegou no início, ouvir. E eu escolhi essa oração justamente por causa deste parágrafo em que ela fala no arado. E no final da oração tem uma súplica que retrata muito bem essa questão do tempo que a gente está falando aqui agora e do arado. Qual é a súplica que tem nessa oração? É a seguinte: que não fiquemos parados, sonhando com o futuro ou chorando pelo passado, mas que caminhemos com as mãos no arado, olhando sempre para frente. É isso que Jesus espera de nós, o nosso esforço, o nosso trabalho, caminhando com as mãos no arado e sempre olhando para a frente. O nosso estudo continua. Se você se considera um discípulo da verdade e se já pulsa em teu coração a ânsia de liberdade, inspira-te então neste tópico do Evangelho. E quanto a nós, nos consagremos à oração e ao ministério da palavra. Está em Atos, capítulo 6, versículo 4. E Paulo, quando diz esse versículo, ele falava com convicção da necessidade dos seus companheiros se dedicarem ao aprimoramento do exercício da oração e do ministério da palavra. E se a gente fosse falar deste tema, se eu fosse escolher para estar falando com a gente hoje sobre oração, gente, ia ser muitas e muitas horas. Porque o que somos de nós sem oração e a prece na nossa vida? Infelizmente, o nosso tempo aqui é curto, é apenas meia hora,
Então, vou recordar apenas uma frase de Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Jesus dizia o seguinte: quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos recompensará. Vocês já prestaram atenção no convite de Jesus para a gente entrar no nosso quarto? É como se fosse uma dica para a gente se afastar desse barulho, do torvelinho, da multidão. Não que a gente não possa orar na multidão e no barulho, muito pelo contrário, porque se entrar em vosso quarto também significa encontrar aquele quarto, aquele cantinho dentro de nós, no nosso coração, na nossa mente, em que a gente pode se recolher a qualquer momento, em qualquer lugar, e fazer a nossa prece. Fazer esta elevação de pensamento, pedindo, suplicando a Deus por nós, por alguma coisa. Porque, gente, nenhuma oração fica sem resposta. Todas nossas preces são atendidas. Somos nós que não estamos atentos à resposta que Deus nos dá. Ele sempre nos responde. Só que se a gente acha que Deus vai estar descendo, aparecendo aqui na nossa frente e dando a solução ou trazendo o que a gente pediu, não é assim que acontece. Porque Deus age através de suas próprias criaturas. Então a gente precisa prestar atenção, porque a resposta da nossa oração pode vir de repente através de um conselho amigo. Quando a gente está conversando com alguém, um amigo vai nos dar um conselho. Às vezes um trecho do livro, que a gente abre o livro e lê, tem ali que, nossa, mas é isso que eu precisava, e está ali a resposta. Às vezes também pela manifestação da própria natureza. A gente precisa aprender a ler a natureza. Todos esses meus companheiros que me acompanham nessa jornada de estudo, eles sabem que eu sempre falo da natureza. E eles sabem que eu falo, como que ela nos responde. Para mim, então, é uma coisa incrível, eu já sei. Sempre quando eu faço uma súplica, algum pedido, alguma coisa, gente, é incrível. Ou me aparece uma borboleta, depois quando a Moagra ouvir esse estudo, ela vai saber disso. Às vezes uma joaninha, às vezes, gente, um beija-flor. É uma coisa incrível, assim, ó, tá aqui a resposta, eu sei que eu fui ouvida. Às vezes, é o perfume de uma flor. Gente, é tudo, a gente tem que prestar atenção, tá? Porque Deus só vai estar agindo através de suas criaturas. E Ele vai, sim, responder, tá? As nossas rogativas. E a gente precisa prestar atenção, porque às vezes também a resposta vem através dos nossos próprios sentimentos, tá? E esses sentimentos vão subir do nosso coração para o nosso cérebro em forma de um raciocínio da resposta da nossa oração. Porque Deus Ele sempre responde. Ele nunca nos deixará sem uma resposta. E olhem só, a palavra estruturada nos moldes de Cristo foi e continuará sendo semente de luz, água divina, alimento do coração no seio da eternidade. Ai, sementes de luz, água divina, alimento do coração, é tudo que a gente precisa. E se a gente souber falar, usar dos sons, usar da palavra, é isso que a gente vai estar fazendo, contribuindo com essas sementes de luz, água divina e alimento do coração. Vamos, então, nos dedicar à sua execução com toda a nossa alma, revestindo-a com toda a nossa alegria e amor, para que a gente possa viver com Jesus na hora de nossas conversações, para que quando a gente estiver conversando com alguém, a gente traga junto conosco a presença de Jesus. Nossa, eu fico assim, sabe? Eu sou meio boba mesmo, né? Vocês já pensaram que maravilha quando eu estiver conversando com alguém, olhar nos olhos deste alguém e saber que ali eu tenho a presença de Jesus, eu posso estar conversando com Jesus? As coisas todas mudam, né? E olha só, é de pequenos concertos no modo de ser é que poderás acender aos píncaros
das bem-aventuranças. Puxa, de pequenos concertos, pequenas coisas na nossa forma de ser, de agir, a gente vai estar alcançando esses píncaros das bem-aventuranças. Gente, esse capítulo está cheio de dicas, de temas que a gente podia estar falando. Mais uma vez, um tema que a gente poderia estar falando muito sobre ele. E tem um livrinho que se chama O Sermão da Montanha, de Roberto Roden, que ele diz que as 8 bem-aventuranças são a plataforma do reino de Deus. Olha, plataforma. Elas representam o programa da mística divina e da ética humana, visando a total autorrealização do homem. E se a gente for um pouquinho mais além, por sua vez, o Mahatma Gandhi diz que esse documento máximo de espiritualidade, ele deve ser experienciado, vivido, e não apenas analisado intelectualmente. Apenas para a gente recordar quem são os homens bem-aventurados, quem são esses cidadãos do reino dos céus. São os pobres pelo espírito, são os puros de coração, são os mansos, são aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça, são os pacificadores, são os misericordiosos, são aqueles que choram, são os que amam aos que os odeiam e fazem bem àqueles que lhes fazem mal. Gente, se o Evangelho de Jesus é considerado o coração da Bíblia, com certeza o Sermão da Montanha é a alma do Evangelho. E Mira mesmo nos dizer aqui neste parágrafo que é de pequenos concertos em nosso modo de ser que a gente vai poder acender aos píncaros das bem-aventuranças. Vamos nos esforçar, então, porque olha só, é de pequenas letras do alfabeto que se constitui a gloriosa literatura do mundo. Então, por que eu também, com pequenos passos, com pequenos gestos, com pequenas coisas, pequenos concertos no meu modo de ser, e estar buscando, não é essa plenitude? A delicadeza, ela fica mais viva quando ela é assessorada pelo magnetismo do amor nos sons da praia. Delicadeza, gentileza. Nós já vimos no encontro anterior sobre o magnetismo, a força do magnetismo que todos nós possuímos. Então vamos usar desse magnetismo enquanto nós estamos falando. Vamos fazer uso dele com amor, porque a alegria pura, ela fica mais completa quando dos lábios afloram a satisfação e o amor mais deslumbrante, quando a boca registra a sua presença no coração. É do coração, é daqui de dentro, que parte dele. Assim, estará confirmada a assertiva do Mestre dos Mestres aos seus discípulos. O céu está dentro de vós. Sim, o céu está dentro de cada um de nós. Não é lá fora, não é em nenhum templo, não é em nenhum outro local, mas está dentro de nós. E o homem evoluído, ele pode viver perfeitamente este céu, onde quer que ele esteja, desde que ele tenha alcançado o domínio completo dos seus instintos inferiores. Vejam bem, nós podemos viver, sentir este céu, quando a gente tem o domínio de nossos instintos inferiores. Eu quis trazer aqui, colocar para a gente essa imagem, porque acho que ela reflete bem essa questão dos instintos. Este neurocientista, né, o McLean, que elaborou essa teoria do cérebro primo, ele nos mostra que a parte mais primitiva do nosso cérebro, que é chamado de reptiliano, é a sede dos nossos impulsos automáticos, dos nossos instintos. São aqueles nossos hábitos, muitos já automatizados, como a própria respiração, a digestão. A gente nem sabe o que está acontecendo e está acontecendo, é tudo muito automatizado. Já no cérebro emocional, nós temos instrumentos que controlam esses instintos. Então, vejam bem, se eu não quero ser dominada pelos meus instintos inferiores, eu preciso usar desses instrumentos do cérebro emocional
para controlar esses impulsos e saber liberar apenas os instintos superiores que todos já possuímos. E como eu estou falando de instintos, vamos lembrar lá daquela questão 75 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos espíritos assim: é acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem o intelectual? Não, dizem os espíritos. O instinto, ele existe sempre, mas o homem os despreza. O instinto, ele também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Ele nunca se transvia. Vejam bem, o instinto às vezes nos guia com mais segurança do que a razão. Ou seja, vamos aprender a nos conhecer? Não permitir que as nossas emoções nos controlem, pois assim nós teremos condições de obter o domínio sobre nossos instintos inferiores. Vamos nos conhecer, vamos buscar aquela mudança, essa transformação que a gente precisa fazer, e nós estaremos controlando esses instintos inferiores e permitindo que apenas os instintos superiores aflorem. Porque, olha, o estudante que não esmorece, ele sente de vez em quando a aproximação desse ambiente de luz no centro do seu ser, afirmando assim a sua existência em nós, faltando apenas algumas coisas para alcançarmos. E é isso que nos incentiva a continuar lutando com nós mesmos. Vocês já perceberam? Vocês já sentiram esse ambiente de luz? Tenho certeza que já, gente. Todos nós tivemos condições de sentir esse céu dentro de nós. Basta a gente se recordar quando a gente está vivendo uma situação que a gente acha que não tem solução, que está muito difícil, a gente naquela angústia, um desespero às vezes. E quando a gente faz uma prece, a gente faz uma súplica, de repente vem vamos dizer que uma serenidade, uma paz, e você não sabe como. Gente, como que no meio desse tumulto todo eu estou me sentindo dessa forma, nesse ambiente de luz? Todos nós, sem exceção, temos certeza, já vivenciamos de alguma forma esse sentimento. Nós já sabemos o que é viver este céu dentro de nós. E olha só, para finalizar, a teoria incentiva a prática e a disciplina à teoria. Então, mais uma vez, vamos nos dar as mãos, todos juntos, nesse cântico de amor que todos conhecemos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Não somente pensando, mas também falando, que é o convite que Miramês nos faz aqui. Veja bem, ele termina este capítulo dizendo, então, que é para a gente colocar em prática, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aqui, quando sempre que eu leio essa máxima, esse mandamento máximo de Jesus, eu me lembro da evangelização. Na evangelização, a gente faz um trabalho com as crianças em cima desse mandamento de Jesus, mas começando pela última parte. Qual que é a última parte? Amar como a ti mesmo. Ou seja, eu preciso aprender a me amar. Eu preciso aprender a gostar de mim, a descobrir este auto-amor. Pois quando eu me amo, gente, automaticamente eu estou amando o meu próximo. Não tem como, não tem como eu deixar de amar o próximo quando eu me amo. Sabe por quê? Quando eu me amo, sabe aquela túnica eletromagnética que a gente já falou? Esse campo magnético que a gente exala, ele expande de uma tal forma quando a gente se ama, que ele atrai as pessoas. E a gente ama as pessoas se sentem amadas por nós. E quando eu me amo e eu amo o meu próximo, o que eu estou fazendo? Eu estou amando a Deus. Simples assim. Simples assim. Vamos começar nos amando, tá? Bom,
Como eu falei, então, vou finalizar aqui com aquela oração do início, para quem não teve oportunidade de ouvir. E ela diz o seguinte: Senhor, ansiamos crescer no amor, na bondade, na sabedoria. Fecunda, pois, o solo do nosso coração com teu amor, para que estas sementes não morram com o nosso desânimo diante das pedras que encontramos na gleba a semear. Sabemos, Senhor, que o suor do trabalho e a lágrima da redenção são os adubos necessários para o florescer de nossa semeadura. Que não fiquemos parados sonhando com o futuro ou chorando pelo passado, mas que caminhemos com as mãos no arado, olhando sempre para a frente. Esta foi a oração. E, gente, finalizando aqui o nosso estudo, que bom que deu certo, né? A transmissão daqui, fico feliz. E é o seguinte, na próxima semana a gente vai dar uma pausa, tá? Espero que todos possam passar essas últimas semanas fazendo a sua própria reflexão, procurando fazer aquele trabalho de pequenas coisas de mudança no seu modo de ser, que a gente reflita muito sobre esse ano lindo que nós tivemos. Lindo, Denise, você está louca? Lindo, lindo sim. Porque ele foi uma grande oportunidade para a gente aprender a se conhecer, aprender a conhecer as nossas dificuldades, aprender a conhecer aonde a gente era o nosso ponto mais fraco e aprendemos a aflorar a nossa fé. Todos fomos obrigados a aflorar a nossa fé, a segurar na mão desse Jesus que nos convida todos os dias. E vamos segurar na mão desse menino Jesus agora, que se comemora o seu aniversário. Vamos segurar na mão desse menino, vamos sentir esse amor, vamos fazê-lo, sabe aonde? Na manjedoura do nosso coração. E vamos ter a certeza que Ele está presente em cada um de nós. E é com essa presença que nós vamos cheios de esperança e de confiança para esse ano de 2021. Eu tenho certeza que nós estaremos colhendo muitos frutos, coisas boníssimas. Ai, eu não posso falar mais não, porque eu estou ficando emocionada aqui, porque é uma data muito especial. Cada um possa estar com seus familiares na medida do possível, aqueles que não puderem, tá? Que se comuniquem e que cada um diante de vocês receba agora, neste momento, toda a minha gratidão e meu carinho. E dia 4 de janeiro nós retornamos aos nossos estudos aqui, tá? Fiquem em paz, que Jesus abençoe cada um de vocês, de seus familiares, a vida de vocês e esse ano lindo que se inicia. Um beijo no coração para você, Virginia, para você, Rita, e a todos vocês que estavam aí no Facebook também, que eu não consigo ver o nome por aqui. A minha eterna gratidão. Muito obrigada. Um bom Natal e uma boa passagem de ano para todos nós. Um beijo para vocês. Até dia 4 de janeiro.